E aí, Chinelândia, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, porque se comigo está, com você também tem que estar. E hoje nós vamos ter um Shinecast muito especial. Sim, especial dos Dias dos Namorados. E eu vou te contar, foi muito difícil trazer o meu namorado aqui. Não foi difícil, mas ele tá assim, pensa com alegria de estar aqui. E adivinha quem é? Meu marido lindo, Noé Martins. Seja bem-vindo. Oh, prazer estar aqui, senhora. Prazer. Quanto tempo que eu não vejo você? Não é? Tanto tempo. E a produção ali se segurando. Ninguém é pra rir não aí, viu? Já falei. E aí, como é que você tá? Tô bem. E aí, galera? Beleza? Se apresenta. Meu nome é Noé Martins, sou o pastor Noé da C9, esposo dessa gata aí, Ana Keline. E vamos ver, né, o que a gente vai falar aí. Quantos anos, bem? O quê? Quantos anos tu tem? Ah, eu tenho 27. É, 27. Todo mundo confunde se é 27 ou 28, mas é 27. é a idade. E assim, eu fiz uma caixinha lá no meu Instagram, pedindo pra que vocês perguntassem sobre o nosso relacionamento, né? Nossa história, o que vocês queriam saber. E eu selecionei aqui algumas perguntas. E como o entrevistado é ele, mas vai envolver a nós aqui hoje, então eu também vou dar umas participadas, tá bom? E a primeira pergunta, né, Martins, sobre nós é: como a gente se conheceu, como foi que tudo começou e como foi esse negócio? Eu gosto de você. É, 3 perguntas, né? Não, é o começo, né, Ah. Ben? Como se conheceram, como tudo começou, quem foi que falou eu gosto de você, ou eu estou apaixonado por você. Ah, entendi. Eu espero que você fale correto, porque em casa a gente pode se entender, tá certo? Tá bom, vamos lá. Qual é a primeira? Meu Deus! Você falou bem uns 4 aí. Como a gente se conheceu, Ben? Como foi que Ah. tudo começou, o começo Ah, mas de tu tudo? sabe que eu não lembro como foi que a gente se conheceu, não, né? Nem tu lembra. Eu lembro, eu me lembro. Direitinho. A gente se conheceu onde, nós Na igreja. Pronto. Mas tu lembra a primeira vez que me Não, viu? não me lembro a primeira vez que eu vi o Noé, mas eu lembro a primeira impressão que eu tive dele. Porque assim, quando eu entrei na igreja, ele era o desejado de todas as nações. Ei, irmão, não essas coisas não. Mas agora foi. Vocês estão vendo como vai ser bem legal esse Shinecast, né? E eu não ligava pro Noé, não, tipo, pra mim ele era só mais um na multidão. Minha nossa. Eu não ficava ligada com nada em relação a isso. Mas eu me lembro a primeira impressão que eu tive dele, sim. A primeira vez que eu o vi, assim, que eu o notei, eu me lembro. Mas a pergunta é, como foi que a gente se conheceu? Então, diga a sua primeira impressão que você tem de mim. Acho que a primeira vez, impressão, eu não lembro assim que eu te vi. Mas eu acho que é assim, a primeira impressão que eu tenho, assim, ó, lembro a primeira coisa, foi num culto, lá na igreja da Leste, e a gente tava, eu acho que eu tava atrás de ti, tu acha que eu lembro disso? Eu tava atrás de ti na cadeira, e eu tava puxando teu cabelo. A gente já tinha avançado um pouquinho mais. Eu só lembro essa parte, a primeira impressão Só tem é essa. essa lembrança De do primeira, nosso começo? isso, de primeira impressão, assim, primeira foi essa. Não. A minha primeira impressão foi quando a gente estava no culto. E detalhe, vamos ressaltar aqui. Com quantos anos a gente se conheceu? Eu tinha 11 e ele tinha 10 anos. Mas como foi que tu disse pra tua mãe? Não, tinha. Quando tu Eu acho Quando tu viu eu já engajada na igreja? Foi. Eu disse que tu ia ser minha esposa. Acredita, gente, ele já era profético. Já se movimentava, assim. E a pastora diz, né? A mãe dele disse que ela tomou um susto. Vai, menino, que é isso? E ele falou, ela vai ser. É, mas só que, assim, eu lembro de gostar de ti, né? É, a gente vai chegar vai nessa chegar lá, parte, tá bom. A primeira impressão que eu tive tua foi num culto. Tava lotada a igreja no domingo. E a gente teve que sentar nas cadeirinhas, assim. Aquelas cadeirinhas brancas. Caraca, mano. As lembra? cadeirinhas brancas que tinha na igreja. Cadeirinhas né? brancas. Tinha umas amarelas também, né? Exatamente. E a gente sentou um do lado do outro. Só que eu já sabia que tu tinha alguma coisa de me perseguir. Me perseguir, assim, de gostar de mim. Por causa que os meninos brincavam. E eu tinha muita raiva, gente. Porque eu sempre fui muito chata pra isso. Porque meu pai sempre foi assim, cri-cri, qualquer questão de menino chegar perto. E isso é muito louvável, viu? Porque valorizou muito a minha identidade. Obrigada, pai, te amo. E até a questão de ser difícil, né? Bem, foi muito importante para que você entendesse o valor da conquista e eu entendesse o meu valor como mulher.
E aí a gente sentou um do lado do outro, eu acho que a gente só ria assim, tipo, meio que encostava o braço na hora do louvor. Meu Deus. Sentado. E foi a minha primeira impressão que eu tenho assim, de ti. Ah, e também tem um fato muito importante que foi, eu tava indo pra igreja, o começo, ainda era o começo, e a minha mãe foi visitar. Uma certa vez, eu sentei lá atrás com ela e a mãe foi visitar. E aí tu tinha passado assim no altar, tu passou no altar, foi entregar alguma coisa pro pastor. E a minha mãe olhou pra ti e falou assim, pra mim, quem é aquele meninozinho ali? Aí eu, quem, mãe? Aí a mãe, aquele ali, tão bonitinho. Aí eu, é o Noel, filho do pastor. Que fofo. Eu, mãe, até a senhora. Porque era todo mundo assim, só eu tinha realmente uma coisa que eu não gostava dele, gente. É verdade. Né? Sofri. Mas eu acho que isso aí foi importante, né? Não, mas filho, no começo foi muito, né? Mas como tu falou, isso é importante, né? Porque foi isso que fez a querer perseguir, como tu falou. E assim, isso é importante também. A gente já foi líder de jovem, né, galera? Não sei se a gente vai chegar lá. Fala não, pode só falar. Não, tem vários assuntos. Mas a gente já foi líder de jovem durante quantos anos? 6, filha? 6 anos. 6 anos, né? Então, assim, isso é algo muito importante que a gente vê também na questão das meninas, né? E tudo mais. Ser o difícil, né? Não, acho que não é questão de ser difícil, é questão de se dar o valor. Difícil. Dificulta um pouquinho, menina, né? Mas isso daí leva a pessoa, o homem, né? O menino, ele gostar. Querer, né? Querer. Eu acho que o desejo de eu querer casar, mesmo não entendendo que era casamento, mas eu falei que tu ia ser minha esposa, eu acho que foi mais nesse sentido, né? Porque de outras meninas que eu conheci ali, você era a pessoa mais, tipo, chata, certinha, mas só que tinha posicionamento, né? E eu acho que, assim, mesmo que inconsciente, o homem ele é levado a isso. A gostar de mulheres que são dessa forma. Sabe seu valor, né? Isso tipo, mesmo. Torna as coisas um pouquinho mais difíceis, né? Hoje é até interessante falar, porque as meninas, gente, deu um oi, ai, já derreteu. E isso é algo que a gente precisa se policiar muito. A questão que também na nossa época não tinha muita questão da internet. Não. A gente não podia se falar, passava dias sem se ver, né? E eu acho que isso, sabe, é bom porque valoriza e também instiga a querer conhecer de uma forma mais profunda e também não vai com muita sede ao pote. É verdade. Porque hoje o negócio é ir com muita sede ao pote. Se conhece hoje, já tá trocando mensagem, fala o dia inteiro, relacionamentos de um mês que já tá no nível de que eu só vou se ele for, não sei o que, não sei o que. E isso é prejudicial demais, porque lá na frente isso vai requerer uma cobrança, vai cobrar, isso. Né? E era uma coisa que a gente vivia, a gente não ligava muito pra isso no quesito de amigo, né? Tipo, a gente não perdia as amizades por causa do que estava acontecendo com a gente, entendeu? Essa questão foi só quando a gente foi mais amadurecendo, mais lá pra frente, já perto. Mas hoje a galera começa a namorar no comecinho e já tá desse jeito, entendeu? Morri para o mundo. Morri para o mundo e tudo, eu acho que foi importante. Agora só tem o crush. Tu lembra também uma questão... Gente, ó, esse começo que vocês estão perguntando, foi um pouco assim, porque eu era nova convertida. E eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Então me assustou um pouco o fato do menino mais cobiçado da igreja. Porque eu digo cobiçado porque ele era o filho do pastor, né? Então vocês imaginam. Não, mas não era cobiçado por ser filho do pastor, não, né? Bem, mas tem, né? Tu sabe que tem, né? Tem um estereótipo com relação a isso. O desejado das nações existe. Eu não me sentia assim, não. Não se sentia, mas existia. Então eu lembro que às vezes as meninas falavam, já gostei do Noé, já fiquei com o Noé, e eu ficava, tá certo, mas era tô mentira, nem aí. Calma bem. Tô defendendo minha reputação aqui. Aquelas questões das meninas e tal, e eu não tinha muito isso. E eu acredito realmente que foi exatamente por causa da minha criação, né? E eu lembro que quando eu cheguei na igreja e os meninos brincavam, porque os meninos ajudavam o Noé a implicar comigo. Então os meninos brincavam com ele, e eu lembro de um dia que ele inventou de ligar pro meu celular. Tu se lembra disso? Lembro, sim, eu lembro. Nossa, gente, isso me deu muita raiva. Era o celular lilás que ele tinha, né? Azul escuro. Era. Mas ele era lilazado também. Depende do ponto de vista. E eu lembro que eles ligaram muito. E eu já tava muito irritada, porque eu só pensava assim, o que meu pai vai pensar? Se ver esses meninos... Vocês estão vendo que eu sempre tive esse zelo de pensar nos meus pais. Não em tanta mãe, porque a mãe era
Ei, Era e tu mais. lembra que era a ligação em 3 segundos? 3 segundos. Oi, tudo bom? Porque se atendesse 3 segundos, não gastava crédito. E eu demorei pra atender. E depois, quando eu atendi, eu falei assim: nunca mais me liguem. Nunca mais me liguem, entendeu? Desliguei. E fiquei muito irritada. E é tanto que quando eu ia pra igreja, eu lembro que eu nem falava. Lembra que eu fiquei meio assim? Foi. Não falava com ele e tal, bem abusada mesmo. Porque eu não gostava dessa questão de perturbação. E também a questão de ser difícil, que é muito importante. A gente se conheceu assim. Foi. No ambiente de igreja. Foi. Muito saudável também. Foi bastante. Participando de muitos ensaios. Sim. Muitos Escola bíblica. encontros. caramba. Ah, eu tenho uma coisa pra dizer. Lembra? Ele não lembra, mas eu me lembro. Que eu era nova convertida. E a gente ficou na escola bíblica, tinha uma competição com o pastor Ageu. E eu mesmo, nova convertida, fiquei, ó, com ele. Ele ficou em primeiro, eu fiquei em segundo, mas vale a pena, né? Deixa sempre ele ser lá o cabeça. Mas foi sempre nesse ambiente, igreja. E eu acho que isso daí também foi importante, sabe? Porque mesmo tu sendo nova convertida, sempre foi uma pessoa que gostava de aprender. Sim. Gostava da Bíblia, gostava disso, né? E assim, era a coisa que eu mais sabia fazer, né? Era ler a Bíblia, né? E isso, quando tu chegou, era diferente das outras pessoas. Tipo, mesmo nova convertida, mas sempre tava ali na escola bíblica, sempre tava nas competições. Ah, vale ressaltar aqui uma realidade, né? Muito grande. Porque, às vezes, a pessoa pensa assim, tá na igreja, então é uma pessoa que, tem conduta, né? E a gente, assim, principalmente você, tanto você sabia que nem tinha tanto compromisso com Deus, quanto também sabia que as pessoas, às vezes, que estavam ali perdendo o ambiente de igreja com você, também não tinha. Sim. Era mais um rito do que um compromisso de verdade com o Senhor. Eu acho que também foi uma das coisas que tu ficou admirado, talvez, Sim, comigo. foi. Porque eu era muito... Tu lembra que às vezes que teve um ensaio e vocês colocaram uma música que não era de Deus, eu denunciando e vocês, cala a boca, cala a boca. E eu, essa música não é de Deus. E o pastor não sabia de nada, só que eles sabiam, né? E eu, isso aí não é de Deus não. E eles, e eu, como assim? E eu acredito que isso também é importante, né? Porque revela logo o seu caráter, conduta, não gostar de mentiras, gostar da coisa certa. Foi assim que a gente se conheceu. Igreja, muito ensaio, muito passeio no shopping, quando eu podia, que também não era sempre. Mas sempre um ambiente saudável. Foi tranquilo. Vocês entenderam? E agora vem a pergunta. Quem se apaixonou primeiro? O que tu acha? Eu não vou falar, eu tô entrevistando, eu quero ver sua opinião. Depende. Eu acho que você se apaixonou primeiro também. Eu me apaixonei. Só tu não sabia. Ah, tá. Aham. Mas tem teoria, fui eu, né? Tu olhou e disse. Mas eu não gostei do Noé à primeira vista. Não é que eu não gostei, eu só, tipo assim, eu não me, meu Deus, essa pessoa. Não, e eu também não pensava em questão de namoro. Vale até ressaltar, porque o pessoal pensava que eu tinha ficado na igreja porque a gente tinha se apaixonado. E não era por isso. Realmente eu tive um encontro com o Senhor mesmo. Predestinada. Com 11 anos de idade. E... predestinada. E eu não fui, assim, atrás... Não fiquei na igreja por causa disso. Mas ele realmente gostou de mim no começo. Ele olhou pra mim, ele penteando meu cabelo, lembra disso? Se ele sentasse atrás de mim, ele ficava mexendo na cadeira. Aquela coisa de adolescente. Brincando, assim. Jesus. Mas aí teve a fase que foi assim. Tu quer contar? Não, vai contei. Bem, mas tu quer Eu não sei o que vai falar, fala aí que eu vou falar. falar aquilo. Aquilo que? Aquilo lá. Eu não sei o que é aquilo lá, não, eu não tô entendendo. Eu não... Tipo assim, eu não gostava dele. Só que aí o Noé teve ele se apaixonou. Se apaixonou, não. Ele ficou, assim, meio atraído por uma prima minha. Até hoje, ó, amigas e tal. E aí, quando ele falou que tava assim, gostando dela, eu falei assim, ó. Que é isso que tá acontecendo comigo? Eu tô com ciúme. Mas foi porque eu ia atrás dela. E ela nada pra mim. Não, só me dispensando. Aí eu disse, rapaz, sabe da coisa? A mulher só me dispensa. Aí eu disse, não, então não vou querer mais nada, não. Claro, né? No íntimo eu queria. Mas não vou querer mais nada, não. E aí, eu lembro que foi passando mais, né? E aí, fui... E acabei gostando de outra pessoa. Foi jogar pro outro lado. Foi. E acabei gostando de outra pessoa. Aí, quando eu escutei essa história, eu fiquei assim, ó.
tá errado. Ele gosta de mim. Ele gosta de mim. Isso tá errado. Aí eu via e eu ficava assim, não, o que eu tô sentindo? Porque eu não gosto dele, por que eu tô sentindo essas coisas? E eu lembro que nessa época, por incrível que pareça, talvez eu estava assim, inconscientemente apaixonada e não sabia. Por isso que eu falei, talvez tenha se apaixonado. Porque eu fiquei tipo meio enciumada, eu não entendi aquilo. Eu não entendi aquilo, né? E aí, não sei se tu lembra, mas nessa época teve muita questão de vigília na igreja que a gente tava vindo pra esse Ixi, tu prédio. lembra daquela vigília? Sim, eu me lembro. Nesse prédio. E assim, ele dizia que gostava dela, só que as atitudes ainda eram muito perto de mim. E a gente nem era tão próximo assim, né? Era não. A gente só... A gente só ficou próximo depois daquela vigília. E foi muito natural. Foi. A gente, muito... até então, eu tentava e nada dava certo. Aí teve um dia que teve uma vigília aqui na igreja. E foi até aqui embaixo, nessa parte daqui, né? Nesse prédio, a gente tava trocando. Tava trocando. E foi nessa parte daqui. Aí eu lembro que tinha intervalo, né? Nas vigílias. Aí no intervalo que a galera foi comer e tal, a gente começou a conversar e foi uma conversa que foi natural. E tu lembra o que foi a conversa? Foi sobre colégio, não foi? Tu se lembra? Lembro. Nossa, gente. Ele já esqueceu o meu aniversário, mas que bom que ele lembra da conversa, né? E foi sobre colégio, a gente começou a falar das matérias que a gente gostava, né? E aí, e esse papo foi muito... Foi muito natural. A gente só sentou um do lado... Acho que foi só assim mesmo, um do lado do outro. E eu... Aí o que me fazia afastar do Noé? Só porque a gente sentava, e foi legal o papo que a gente teve, foi muito natural, só que quando a gente tá aqui conversando, quando eu levanto a cabeça, adivinha? Já tava o pessoal tudo falando. O povo da igreja já tava tudo assim, ai que lindo, ai não sei o quê. Gente, toda vida que eu ouvi aquilo me irritava muito, porque não era essa a minha intenção de chegar perto dele com isso, era só porque, poxa, legal, foi legal conversar com ele, só isso. E aí mas pessoal, depois daquele dia ali foi diferente. Aí o pessoal já falava, ai que casal bonito, não sei o que, blá blá blá. Toda vida a gente não podia, era qualquer coisa chegar perto do outro. Acho que era isso que me fazia afastar, que eu não gostava. E eu sempre pensava assim, se meu pai vier visitar a igreja e eu vi um negócio desse, é morte. Porque meu pai tem 3, são 2 meninos e só eu de menina, né? Então, tem um zelo diferente. E aí... A gente conversou nesse dia e depois, quando eu olhei, eu já fiquei meio assim. Não sei se tu se lembra, que eu já tinha ficado meio assim aí. Só que depois a gente saiu da vigília e eu tava com frio. Eu não lembro disso não. Eu me lembro, tava com frio, tava com muito frio, porque eu sou uma pessoa muito friorenta. Aí vem a cena de filme, prepara. O que foi que eu vi? Deu casaco. Ai, eu tô com frio, aí tu pega minha blusa. Foi desse jeito, acreditem. Aí eu peguei a blusa dele, as meninas estão tudo rindo aqui. Eu peguei a blusa dele, mas teve aquela, não precisa me dar, dentro de mim, né? Aí ele me deu, eu lembro a blusa. Qual? Era uma que tinha um desenho, parecia de skate, ou era tipo uma onda aqui assim. Um amarelo, tu tinha 2 iguais, uma amarela e uma azul. Caraca, eu lembro essa blusa. Tu lembra? Aí ele me deu, então, aí pronto. No outro dia tinha ensaio, só que nesse outro dia, que era domingo pela manhã, a gente tinha ensaio. E era ensaio da gente. Tu lembra de tudo? Eu não lembro mais depois disso, não. Eu me lembro. Ô, bem, eu tenho memória boa, tu sabe. Aí a gente teve ensaio de manhã. E tu não conseguia mais parar de ficar perto de mim. Aí também tinha dessa, que o Noé também, no começo ele era extremamente grudento. Ai, gente, eu não gostava. E eu acho que era também isso. Quando eu ficava um pouco perto dele, ele já ficava um grude comigo. Eu não gostava de nada disso. Até porque, tem até uma pergunta aqui, a linguagem de amor dele é toque físico. E pra eu entender isso demorou um pouco. E aí... A gente brincou assim, eu tava no ensaio, aí ele ficava sentado na cadeira olhando pra mim, não parava de olhar, e eu ficava, olha, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui agora? Por isso que eu achava tu meio bipolar, né? Porque tudo, tipo, tava legal aqui, conversar de boa, ria. Aí quando tava em outro momento, ficava exatamente diferente. Mas eu também fazia um joguinho de ciúme, né? Porque eu não gosto dele, mas o que eu tô sentindo? Aí eu me fazia de abastada de vez em quando, né? Aí às vezes eu falava com todos os meninos e não falava com ele exatamente pra, tipo, sai daqui. Era aquelas nojentas. Mas quem se apaixonou primeiro foi assim. Foi primeiro ele, aí depois veio esse negócio. Aí tem aqui, ó. Aí vem pra essa pergunta. Aí a gente percebeu que realmente estava apaixonado um pelo outro.
a gente já conversava mais, lembra disso? Já. Aí tem a nossa cupida, linda, maravilhosa, Maiara, Maiara. que era a melhor amiga do Noé. Era. Dormia lá, né? Era. E, por incrível que pareça, ela também se tornou minha melhor amiga Sim. quando eu entrei na igreja. E foi tudo muito natural. Foi. E aí, ela não me contava as coisas do Noé. Só que eu falava pra ela algumas coisas, tipo assim, ser chata, alguma coisa assim do tipo. Ela ia dormir lá em casa também. E ela meio que ficou intermediária, né? Nos dois lugares. E quando ela foi percebendo, né, que já tava meio balançado um pro outro, ela foi nos ajudando, gente. Ajudando mesmo, de verdade. Era, falava. E aí teve o dia, quem tomou a iniciativa de se declarar? Foi tu. Foi. Mas também, né, filho, depois de tanta iniciativa que eu tinha feito. Ele já tinha, assim, realmente... eu tinha feito muito. Foi, mas é porque a gente se gostava. Só que eu sabia que tu gostava de mim e tu tava, talvez, tendo um pouco mais de certeza que eu gostasse. Porque não era algo assim, tipo... Nessa época, eu já tinha conversado com a mãe, dizendo que talvez eu estivesse apaixonada, meu Deus. Como foi a conversa? Eu quero saber. Eu acho que eu tava... A mãe já tinha perguntado se eu tava gostando de alguém. Isso quando eu comecei a sentir paixonites, né? Porque teve 2 paixonites antes do Noé. E aí... E sempre só paixonite. Eu só gostava do menino, mas nunca de realmente... Aí eu lembro que eu tava no banheiro e eu saí do banho dizendo assim, eu vou falar com a mãe agora, que eu tô gostando do Noé. Eu vou falar, não vou falar. Eu vou falar, não vou falar. E aí eu disse, não, vou falar. Aí eu, mãe, me tremendo todinha, da cabeça aos pés. Disse, mãe, eu acho que eu tô gostando do Noé. Aí a mãe, é mesmo, minha filha? Só que a mãe já sabia. Já tinha se tocado, minha sogra né? É uma bênção, né? É verdade. Me ajudou pra caramba. Aí ela já tinha meio que se tocado e pronto. Então eu já tinha contado pra mãe. O meu receio era só se o pai ia ficar enciumado, alguma coisa assim. Não falei nada pro pai. E aí, o Lindolfo, ele já percebeu, porque o meu irmão, ele é um cunhado palhaço. Sempre foi. Então ele já percebia e tudo que eu tinha aqui, eu tinha que levar o Lindolfo. Se ele não percebesse também... O Lindolfo era o mascote da galera. Aí teve um culto que eles iam ministrar o louvor. Quando eu digo eles, eram os meninos. O Noé louvava, gente, acredite. Minha nossa. Tocava violão lá, todo charmoso. E ele foi louvar com os meninos, era um hino de confraternização. E esse hino era um hino romântico. Por favor. Minha nossa. Era um hino romântico. E aí eu me tremendo toda, eu disse, eu vou falar alguma coisa pra ele hoje. Dizer, tipo, revelar que eu tô gostando dele. E aí, ele sentou na cadeira pra tocar, os meninos em pé, ele com um pedestal, o microfone. Tu vai se lembrar disso, bem? Tu se lembra? Tô me lembrando, mesmo. As cadeiras ainda eram aquelas vinho. Pra ter noção, de plástico que tinha. Caramba, ela lembra de muita coisa, velho. Eu tava com uma roupa, eu lembro a roupa, leg branco, blusa verde, uma túnica verde, sandália branca. Minha nossa. Acreditem, eu lembro. E aí, o Noé tocando aqui a música, por favor. E eles tinham dito uma coisa assim, ó. Se confraternize com seu irmão, abraça seu irmão e diga que ama o seu irmão. Diga eu te amo pro seu irmão. Aí, eu fiquei sentada, eu não me levantei. E eu fiquei sentada olhando pra ele, só que ele não tava me vendo porque ele tava tocando de cabeça aqui baixa. E eu fiquei olhando pra ele e eu tava, tipo, dentro de mim, decidida. Eu também sou muito decidida, né? Bem, quando eu quero fazer uma coisa, eu faço. E aí, nesse dia eu falei, eu vou falar alguma coisa pra ele. Vai ser hoje. Aí eu esperei eles começarem a tocar, me levantei. Quando eu me levantei, fiquei olhando pra ele. Aí quando ele olhou pra mim, eu fiz. Oh. Aí me sentei e fiquei, pela santa madrugada, que foi que eu fiz? Eu saí desesperada. Eu falei, aí eu fui logo lá na mãe. Disse pra ela, mãe, ai que fofinho. Minha mãe fez isso. E nesse dia, no domingo, não sei se tu se lembra, mas eu saí voada da igreja. Ah, lembro. Porque o pai acho que tinha chamado a gente pra comer. E eu saí, não falei nem com a Maiara, não falei... Só saí. Eu só fiz... só me declarei e fui embora. No outro domingo, porque às vezes eu só podia vir pra igreja no domingo. Que tinha também, né, o controle, eu não podia sair toda hora. Que eu cheguei pra Maiara, eu disse, Maiara, tu não sabe o que foi que eu fiz. Aí ela, eu sei, sim. Eu já tinha falado, não era pra ela. Aí tu já tinha contado pra ela. E eu, Maiara, eu fiquei, ele não vai gostar de mim, não sei o quê. O quê, minha filha? Ele amou. E ela contou, sério, Maiara? Tô te dizendo. Aí ele me deu a primeira cartinha, que eu tenho até hoje. Era pra eu ter trazido, não era bem?
A primeira cartinha, ele escreveu meu nome errado, mas eu perdoei. Mas também, filha, que eu li, minha sogra, ela é uma bênção, mas é bastante criativa, né? Aí escreveu meu nome errado. Nesse dia, eu escondi essa carta. Eu acho que eu nem sei onde foi. Eu escondi de uma forma desesperada. E aí pronto, e depois desse dia, eu tenho até a data, só não lembro assim, mas eu tenho escrito. Depois desse dia foi só assim, um se apaixonando pelo outro, realmente se aproximando, né? Se conhecendo de forma saudável. Mas a gente se conheceu muito como amigo, né? Muito, bastante. Não foi... Não foi nada de... Detalhe, marido. Meu pai só deixava namorar com quantos anos? Com 15. 15. Tanto os meus quanto os dele. E isso a gente se conheceu o quê? Com 11 pra 12, né? Foi com 12 anos. 12 anos, foi 12 anos. A gente passou 2 anos na igreja, eu entrando na igreja, né? Mais ou menos. Foi. Então, com 12 anos, realmente, a gente se gosta mesmo. Isso. De tantos irmãos. Mas só podia namorar com 15. Com 15. Então, durante esses 3 anos, nós só conversamos, fomos muitos amigos. Tinha uma coisa muito linda que eu acho muito importante, que é o zelo dos nossos pais. Era, bastante. Não podia ser todo dia, não podia ser toda hora, tinha horário. Tinha. Isso é muito Principalmente muito nessa fase, né? Até chegar aos namorar mesmo, né? Até namorar. E também quando foi pra namorar tinha o dia do namoro. Tinha dia. Né? Foi até só lá pra frente que eles já foram mais Até porque nossos pais sempre cobraram muito a gente estudo, né? Então nem tinha tempo pra estar direto. A gente focava no que era pra focar, né? Era. Na nossa época, servia a igreja, Sim. Mas também tinha o zelo com os nossos estudos, com a honra dos nossos pais. Isso foi interessante ressaltar, né? Porque 3 anos a gente passou se conhecendo como amigos. E eu acho que isso aí foi essencial para poder a gente hoje casar, né? E ter uma vida junto. E assim, o problema que eu vejo hoje é que a galera... Os meninos querem se conhecer como namorados, mas já querem se conhecer como namorados, mas não como amigos primeiro. Sim. E eu acho que isso daí não funciona. Porque eu acho que só funcionou por causa disso, entendeu? E às vezes tem discussões e tudo, mas porque não conhece a pessoa direito, né? Dizem que tem um ditado que diz, né? Case-se com seu melhor amigo. Uhum. E é exatamente para falar da importância da amizade. Porque é quando você é amigo que você vai descobrir defeitos, que você vai descobrir... Isso. É principalmente na amizade que você dialoga. Então, o diálogo é muito importante. A gente conversou muito. Pessoalmente. Muito mesmo. E vale ressaltar que era pessoalmente. Eu lembro que o pai comprou, tu lembra? 2 chips. Lembro. Cara, eu lembro até o número do chip. Eu lembro também. Ele tinha comprado 2 chips e era tipo um plano, não era? Aí eu lembro que era o mesmo número, só mudava que um era 72 e o outro era 73, lembra? Uhum. E aí tu recebeu um, eu recebi outro, e só pra gente conversar. E era assim, né? Era de ligação, né? Era, de ligação. E a gente só passou a conversar de ligação por causa de uma coisa. Porque a gente não se falava no celular. Tinha muita vergonha, lembra? Era. Porque ele ia viajar pra competir da natação, Maranhão. E aí, pra gente não ficar sem ter contato um com o outro, a gente começou a dizer assim, não, a gente vai ter que se ligar pelo menos uma vez na noite pra gente poder conversar. E aí, depois disso, a gente começou a conversar à noite. E conversava de tudo, né? Sim, eu lembro que a gente passava muitas horas conversando. Mas sempre... Não tinha naquela época o WhatsApp, né? Uhum. Não tinha... Eu lembro que surgiu o Orkut bem depois. Caraca, tô bem velho, né? E a gente não tinha WhatsApp, tu não mexia com tecnologia. Tinha um Message na época, lembra? MSN. Eu achava saco. A galera aí, lembra do MSN? E aí tu não tinha. Porque tu sempre foi... Até hoje eu sou meio assim, né? Sempre foi assim pra tecnologia. Aí a gente só falava pelo telefone. E horas, né? Eu lembro que eu dormia com o telefone assim. E aí a gente conversava, mas sempre tinha um negocinho. Pelo menos lá em casa, o pai ou a mãe passava pra ver. Tá bom? Tinha a verificação de, sabe? O que tá fazendo, falando com quem. Que é muito importante a gente falar sobre isso. Pros pais hoje, não é só ser amigo, é pra ser pai. Né? De ainda continuar verificando o seu filho. Dá um celular, mas a senha você tem que ter acesso. O pastor, lembra? O pastor pegava outras coisas, olhava, via. E isso é muito importante porque a gente está falando aqui de relacionamento e é a segunda decisão mais importante da nossa vida depois de Cristo. E os pais têm um papel fundamental de interferirem nisso, né? De saber ouvir o namorado da sua filha ou a namorada do seu filho, mas também saber pôr os limites, até tal hora, até quando, saídas, porque isso é importantíssimo, gente, porque hoje
vem muita questão da amizade e falta a questão do respeito. Vem muita questão da liberdade e falta a questão do limite. E limites são fundamentais para a gente ter noção até onde nós vamos. E até que ponto nós podemos ir. E né? nessa parte de se conhecer, é importante porque tanto o menino vai conhecer a menina, se ela é essencial, se ela é boa para ele, Sim. e ela vai ver da mesma forma, né? Então, no convívio lá com os teus pais, que eu lembro que a gente também começou, então, devagarzinho sendo chamado para sair com vocês, né? E aí eu fui saindo, tipo, Não. tu lembra que a gente ia, eu acho que a primeira vez que a gente foi a Trópicos. Bem, tu lembra primeiro que vocês começaram a me chamar Foi. pra sair? Foi. Porque até nisso, olha, gente, era um negócio meio... Vai sair com quem? Que horas? Era. Tal hora em casa. Então, aí foi quando tu foi me dando presentes, lembra? E eu fui chegando em casa com presentes. Eu dizia, mãe, mas se o pai ver... Aí a mãe dizia, vai ver. Aí eu chegava, guardava. Aí teve uma vez que eu cheguei, tu me deu no dia dos namorados, eu tinha 14 anos, tu me deu o coraçãozinho vermelho. Ah, eu lembro. E eu Mas cheguei já em tinha te dado casa, outras coisas já antes, né? muitas coisas, e o pai só observava, só olhava. Lembra que teve a viagem pra Cascatinha, não, pra Paracuru. Foi. E aí, nessa viagem, foi a primeira viagem que o pai liberou. Eu ia com o Lindolfo. Ah, eu lembro dessa viagem. E aí lá, Foi legal essa viagem. aí o que foi, era uma semana. E vocês acham que o pai e a mãe foram bater lá, num dia, pra verificar como é que estavam as coisas. Aí, o meu irmão lindo, né, maravilhoso, Cabuete. vai passear vai passear com o meu pai lá no clube, vai dizer assim, ó, pai, tá vendo aquele menino ali, ó? Desse jeito, gente. Tá vendo aquele menino ali? Eu acho que ele e a maninha estão se gostando. Gente, o pai, quando já foi embora de lá, já saiu diferente. Já foi falando assim, ó, cuidado, viu? Cuidado. Cuidado aí com essas coisas. Não sei o quê. Já foi diferente. Então, logo já no começo, que a gente já tava próximo, a família já foi sendo assim, o pai já foi sendo sinalizado. Meu pai não era da igreja, né? Não tinha esse contato. E aí, aos poucos, quando fez 14 anos que tu me deu o coração vermelho, eu cheguei em casa, no dia do namorado, com o coração vermelho. Aí o pai olhou assim, deu uma risada, que meu pai é muito... Ele só deu uma risada assim de leve. Aí ele pegou e falou, eu deixo você namorar com esse menino. Foi Desse jeito. 14, eu Com lembro. 14 anos, porque só podia com 15. Aí ele pegou e falou, eu deixo você namorar com esse menino. Só que eu olhei pra ele e disse, não, pai, eu só quero com 15. Foi. E até hoje, se a gente pudesse só com 18, a gente falaria, né, bem? Com só certeza. com 18. É. Porque namorar muito cedo, a gente dá muito problema. Tem Bastante muita trabalho. imaturidade, muitas coisas. E é um dos nossos arrependimentos Era. de ter começado a namorar cedo. Porque não é algo muito saudável. Não, porque vai Vai despertar muitas vai coisas. despertar muito rápido. A gente teve um namoro santo, sim, né? Até o nosso casamento. Mas quanto mais cedo você beija, tem esses contatos, mais cedo também é despertada a sexualidade em você. E outra coisa, às vezes não foca no que tem que Isso. ser focado. Isso. Se na nossa época Era nem de- tinha tantas essas coisas, Era. já Distrações, né? distrações, imagina hoje que as distrações são inúmeras e de forma bem mais intensa, né? Porque hoje a internet, na nossa época não era assim, e hoje a internet veio com tudo. Mas mesmo a gente namorando cedo, eu acho que a parte... Assim, eu sei que tem uma parte bastante negativa, mas acho que a parte positiva foi se conhecer. É porque o nosso namoro não era como o de hoje, que tinha muito, né? Sim, Muita sede sim. ao pote. A gente era namoro de cadeirinha, Uhum. tinha que sentar no sofá, um do lado do outro. E tipo assim, os nossos pais instruíam, por exemplo, o meu pai, né? Nisso aí ele me instruía no sentido de... tem que ver como essa menina é, né? Então, por exemplo, se você... Porque todo mundo... Eu lembro que no namoro, o nosso sonho era o casamento, lembra? A gente falava muito sobre o casamento. Ou seja, a pessoa namora pra casar. Eu não entra na minha cabeça a pessoa que vai entrar no namoro sem perspectiva, perspectiva nenhuma. Ah, eu vou namorar porque eu vou Gosto namorar. deles. Não, isso pra mim não tem sentido, não. Você namora se você quer casar com a pessoa. E aí eu lembro que quando a gente começou, foi com 14 pros 15, né? Que teu pai liberou. Não, ele disse que liberava, mas só com Foi, 15 foi mesmo, com que 15. foi até um... E aí a gente... Eu lembro que o pai falava, olha, veja como é que é ela, né? Lá dentro de casa. Você era uma boa filha. E sim, tu sempre foi uma boa filha no sentido de... Tanto de ser uma boa filha, né?
com estudos, também dentro de casa. Tu sempre foi uma menina que ajudava tua mãe, que sempre estava ali. Então isso daí foi bom pra conhecer, né? Eu era ela de Frel, eu já disse, ela de Frel. E foi assim, gente, essa iniciativa. Aí tem uma pergunta aqui, bem, que é direcionada pra tu. É. O que tu fez pra eu me apaixonar por ti, se tu jejuou? Eu sei quem fez essa pergunta, né? Revela ou não revela não? Revela não. Revela não. Mas é uma pessoa que faz teatro aqui na igreja. Não é o meu irmão. Não, é não. Ela é o teatro em pessoa. Se eu jejuei? Não, eu jejuei não. Não, gente. Ele só teve que ralar muito pra chegar no meu coração. E aí vem, como foi o pedido de namoro? Na verdade, não houve. Não, né? não teve. Não teve essa parada de pedir de namoro. Não teve, porque já foi tudo muito acontecendo, né? Nossa família já foi muito envolvida. Até porque quando a gente firmou uma aliança, assim, né? Nos 12, a gente já tava, olha, no 15 a gente namora. Então já tava meio que não precisava pedir em namoro. Mas às vezes na tua cabeça isso não funcionava muito bem não, né? Firmar uma aliança nos 12, não só nos 15. Gente, eu sofri um pouquinho, viu? Vale ressaltar também que no namoro, tinha as questões também de ter visto os meus pais com muitas inseguranças, então passou pra mim, eu também era muito ciumenta, muito descontrolada, mas também, às vezes a pessoa não ajudava, né? Mas foi muito bom pra gente amadurecer algumas coisas na época do namoro. E não teve pedido de namoro. Não, teve de casamento, né? Não teve pedido de namoro por causa da família, já tava tudo assim, a gente vai namorar. Então pronto, a gente já era namorado. Pra igreja a gente até já era namorado. Só que teve pedido... Só que só podia pegar na mão, lembra? Era, na mão. A gente só podia se abraçar aqui no lado aqui da igreja. Tu lembra disso? Tô lembrando agora. A gente só podia pegar na mão e aí se fosse pra se abraçar. Aí eu lembro toda vez que terminava o culto, a gente saía. A produção tá rindo, hein? A gente saía, ficava aqui no canto da igreja, aí ficava conversando. Aí se abraçando. Aí se abraçava, tu ficava toda errada. Eu achava... Olha, gente, eu era tão assim que eu achava que eu ia engravidar se eu abraçasse o Noé. Tu lembra disso, bem? Então eu abraçava ele com muito medo. Eu era muito ingênua, sei lá. Eu tinha medo de tudo, até do abraço. Então foi assim, o pedido do namoro. Mas já pro casamento, o pedido de noivado, tem até aqui a pergunta. Como foi o pedido de noivado e como foi o período de noivado? Ixi, aí chegou na parte mais tensa. Quantos anos a gente namorou? Contando tudo, né? Dos 12 até os 18, Dos 12 né? até os 19 pra ti, né? 19 a gente casou, filho. Então... Foi, 12 até os 19, né? E aí? Fala. 7 anos de namoro, dos 15 até os 19 a gente realmente namorou, né? A gente não fez aquela parada de que a gente aconselha os jovens a fazerem, Hoje né? a gente aconselha a fazer corte. A gente aconselha, principalmente se for bastante novo, né? Aí é que aconselha mesmo. Aí que a gente aconselha mesmo. Pra quem é mais velho, a gente aconselha já a casar logo. Exatamente. E a gente namorou mesmo, do 15 até os 19 anos. Mas desde os 12 a gente já se gostava. Eu realmente já tinha um compromisso. Eu gosto dele, então é só eu. E aí só que a gente sempre falava do casamento, lembra? Eu lembro que era o papo que a gente mais falava. Sim. Era sobre se casar. Quando a gente fosse casar, como seria? Parecia uma utopia, né? Parece que não ia chegar esse dia. Era, e demorou 7 anos. 7 anos. Mas e aí, como foi o pedido e como foi o período? O pedido eu não quero foi... Fala tu. Foi, pedido. Foi na igreja. Porém, não foi do jeito que a gente imaginava ou sonharia que seria, né? Mas foi na igreja. Eu lembro que eu fiz um vídeo, não foi? Foi. Pediu pras amigas, conhecidas. Foi, gravarem, né? Falar, né? A edição, Noé, te amo. A edição do vídeo foi no Movie Maker, minha nossa, que tinha no Windows. E aí eu lembro que eu fiz essa edição, coloquei lá e tal, mas foi um negócio muito tenso, porque meu pai, ele é uma pessoa muito boa, só que ele é bastante impulsivo. E ele, antes disso, ele tinha falado que a gente ia noivar, tu lembra? Eu disse, olha, não tinha sentido, a gente vai anunciar um noivado e era pra estar noivando. Não foi surpresa que eu não sabia que ia noivar. Mas foi surpresa como foi que foi feito, né? Foi, como foi feito. O pedido de casamento, eu lembro, esse dia eu tava tão nervoso, mano. Eu lembro quando eu fui lá
casa do teu pai, pedir a ele tu em casamento. Tu tava nesse Não, dia? não Tava tava. não, eu acho. Eu não sabia disso. Tu não sabia disso? Eu não sabia. Eu fui lá. Foi. Não, eu sei disso Ah. hoje, mas eu não sabia que tu tinha ido. Ah, esse dia foi tenso, velho. Por quê? Porque eu ia Meu lá pai nem ia pedir a tua mãe em casamento e eu cheguei todo errado. E eu cheguei, o senhor já sabe o que eu quero. Desse jeito. O senhor já sabe o que eu quero. E ele começou a rir, ó. Aí eu acho que o Lindolfo tava perto, e o Lindolfo só ria também, O mano. Lindolfo ri de tudo, Era. gente. O Lindolfo era o palhaço, né? Sempre e ele foi. só ria e eu comecei a achar graça também. Sei que foi o pedido de achando graça. E aí disse, não, é que a gente quer casar e tal. E eu vim pedir a mão da sua filha em casamento. Isso aí teve a questão de pedir realmente, né? Aham, E aí ele liberou, não, vai lá na casa e tal. aham. E como foi o período do noivado? Foi tenso. Não foi uma fase boa por causa de algumas questões que estavam Foi. acontecendo na igreja, Era. né? E aí influenciava a gente. Foi uma fase... Foram Não 5 foi, meses. não foi, o noivado não foi um período bom. Foi algo que a gente almejou muito, mas infelizmente não foi um período saudável. Não foi né? não. Por causa, é muito importante porque nessas horas a gente tem que se lembrar muito do que Provérbios fala. Provérbios 6, 19, 17, não, 6, dos 16 a 19. Sobre a gente ter cuidado com as pessoas. Porque a gente também, por ser filho de pastor, igreja, E a gente também era vivia muito muita imaturo, coisa. né? Muito imaturo. Muito imaturo. Como eu falei, a gente foi casar num período... Não que eu não aconselhe casar jovem. Porém, se puder evitar, se puder focar em outras coisas primeiramente, melhor. Mas casar com 19 anos, tu tava com 20, né? Então eu era muito novo, a gente não tinha maturidade... Eu ainda estava na faculdade, a questão de trabalho, tudo isso. As nossas questões emocionais não estavam alinhadas. As nossas questões... Espiritualmente Espirituais falando, nós tava- não estávamos bem. A Não, gente também não estava. tava. Hoje a gente entende que estava sofrendo um ataque, né? Pra caramba. Um ataque jezabélico. E isso mexeu na estrutura espiritual da pastoral, querendo ou não, ele é o filho do pastor, envolve a família, né? Isso. Que acabou envolvendo a mim, por estar também. Então foi toda uma questão. Não foi uma fase muito boa, mas passou. Isso. E aí foi rápida, foi 5 meses. Foi. E aí a gente Casou. Foi. Casou. E foi bom o começo do casamento? Como foi? Eu digo que foi Friday vezes Jason o primeiro ano. Gente, Um tentando matar o outro. Ai, Mas eu Senhor. acho que foi porque a gente não estava preparado para o casamento. E não estava bem espiritualmente. Isso. Toda vida que você não está bem espiritualmente, todas as outras áreas da sua vida, por mais que você pense que não, elas vão estar sim sofrendo. E também a gente não tinha sido preparado. Hoje a gente aconselha E tem preparação. os Né? até os solteiros saberem sobre casamento. Estudem sobre casamento. Só que na nossa época só se falava de casamento que era casado. Ou então só se reuniu os jovens pra falar sexo, Era. negócio de liga em cima, esquenta embaixo, só era Era, essa mas não conversa. falava nada de casamento em si. A gente não foi preparado para isso. Só foi falar assim, olha, vocês têm que casar e pronto. Aí a gente foi e casou. Pra não pecar. Pra não pecar. Foi assim, pessoal, não sei de ano, 7 anos namorando, a gente tava, rapaz, alguma Os coisa que você hormônios fez. já não tava conseguindo mais Faz ser igual o Lucinho, contidos. não tem hormônio convertido, né? Pois é, gente. E acho que a gente não tava preparado pra casar, a gente não tava... Foi tipo assim, pegaram 2 imaturos, emocionalmente gente despreparado, foi. espiritualmente despreparado, Tão despreparado. financeiramente e aí a gente- despreparado, profissionalmente despreparado. Pegaram, botaram dentro de uma casa e disseram, se vira. Então o começo foi muito difícil. Eu lembro de que eu discutia extremamente com Noé, muito ferida, muito magoada. A questão do perdão ainda era muito difícil pra mim. Então foi muito sofrimento o começo do nosso casamento. Tudo eu me ofendia, qualquer coisa que ele fazia eu dizia que ele não tinha o direito de me machucar, lembra disso? Eu lembro de uma vez, 3 horas da manhã, eu fazia as malas. e Só uma dizer- vez? Não, a mala foi uma vez mesmo. Não, a mala não foi só uma vez. Que eu fui lá pro portão 3 horas da manhã, foi uma vez. Eu lembro já 3 vezes fazendo isso. Pois é, era cena. Mas uma de ter ido até o portão foi uma vez só, Uhum. né? Então era sempre esse joguinho emocional da minha parte, da parte dele também, questão da incompreensão, algumas coisas, imaturo emocionalmente, Sim. né? Não é... Aí tem uma pergunta aqui, bem, que fala assim, ó. O que é que você teve que abrir mão pra você de mais difícil, né? Até por ser filho de pastor, por ser filho único. Uma das coisas, eu vou falar aqui, aí tu confirma.
A questão de o Noé também ter sido filho único sempre, né? E a realidade dele não era muito a minha, porque eu já tinha irmãos e tal. Então a gente foi pro casamento e ainda tinha umas questões que ele tinha de muito voltado para só ele. Então era meio egoísta com algumas coisas. E isso era ruim, porque eu não sabia me expressar. Por mais que às vezes eu tentasse expressar o que eu estava sentindo, eu acho que eu não sabia me expressar e acabava sendo tola e ofendia. E aí vinha a questão dele de ser o mundo dele e não compreender muitas coisas. Eu acho que essa passando. questão do ser o mundo dele, foi mais questão do temperamento, né? Eu acho que não foi nem... A gente vai falar sobre fala, isso, vai com calma. Tá certo. Uhum. Mas tem isso também, que é até uma coisa que a gente pode até falar aqui, que tá perguntando, né? O que mudou em relação do namoro pro casamento? É uma pergunta. Não, peraí, tu tinha falado o que a primeira pergunta era o que eu tinha abrido mão. Aí tu Aí falou eu falei essa questão, o que era difícil pra ti, que tu teve que abrir mão, como filho de pastor, como filho único, no casamento. E o que era difícil pra ti. Eu falei exatamente sair desse teu mundo meio que egoísta, de às vezes só pensar em si, que era uma realidade só tua. E aí veio eu. Mas eu acho que abrir mão... Eu acho que não no sentido que a pessoa que perguntou aí, ela perguntou sobre a questão ministerial, né? Pode ser. Você filho de pastor. Eu acho que nessa questão não abri tanto mão. Porque tu lembra que eu nunca desejei ser pastor. Nunca foi desejo meu. Pelo contrário. Nosso objetivo era ficar bem longe de toda a questão ministerial. A gente ajudava, mas não... A gente ajudava, mas não era desejo da gente. Pastores, diretores. Então por isso que eu tô falando, não influenciar, porque nunca... Porque tem pessoas, né, que são filhos de pastores, ou então estão ali naquele convívio, que desejam de alguma forma seguir o ministério, não pastoral, mas de alguma forma ali, o missionário. Sim. E nunca foi meu desejo seguir nada disso. Pelo contrário, eu queria uma vida totalmente diferente disso. Então, assim, ministerialmente eu já sabia, eu não quero isso, então não vai influenciar tanto. E o que é que pra ti foi difícil de abrir mão no casamento, assim? No começo? Eu acho que foi mais a questão de aprender a lidar com outra pessoa. Porque pensa, eu lidava com meu pai e com a minha mãe, somente. E o pai e a mãe tem uma realidade... Nós viemos de duas realidades diferentes. Em relação a tratamento, em relação à relação. Eu vi de um tratamento que meu pai e minha mãe eram... Pelo amor de Deus, meu pai e minha mãe grudaram até hoje, né? Chega da... Só vocês três. E eles dois ao nível extremo. Eu lembro a minha mãe chegava e falava assim... Você sabe que seu pai é mais importante que você, né? Eita, bem, ó, as polêmicas. Não, mas de boa. E eu nunca... Mas, tipo assim, eles... Era uma relação que eu até tava pensando um dia desse, né? Que essa era a minha... Mas é meu modelo, né? De como tratar uma mulher. E ainda tá, né? Não? Com certeza. Só que pra chegar no nível do pai é muito alto o nível dele. Eu não cheguei lá, não. E ele, assim... E aí eu vim dessa realidade. Que não tinha ciúme. Não tinha nada disso. E tu veio de uma realidade que era diferente. Entendeu? Você veio de uma realidade que era totalmente... Pais não cristãos. Teus pais já eram cristãos, né? Conhecedores da palavra. Isso pesa muito, né? Pesa pra caramba. Porque quando você é do mundo, vem muita sequela. O mundo não ensina como você se relacionar de forma saudável. É a palavra de Deus que ensina. Isso. E lá no casamento, foi meio estranho ver isso. Tipo, poxa, eu vim de uma realidade que não tinha essas coisas. Mesmo a gente namorando 7 anos, viu? Por isso que eu falo, casamento, você só vai amar de verdade quando você realmente convive com a pessoa. Você ama. Eu acho que a gente casa amando, mas não amando no nível que quando você casa... Eu não sei, eu acho que... Isso aí é porque ele tá repetindo a fala do pai dele, tá, gente? Eu me baseio o amor em 1 Coríntios 13. E assim, pra viver aquilo ali, só uma pessoa que namora, eu acho muito difícil. Acho que a pessoa que casa, ela tem mais convivência daquele amor que está descrito ali por Paulo. Entendeu? Eu acho que quem namora... Mas eu não amo um amigo que eu não convivo todo dia? Claro que eu também vou amar a pessoa com quem eu vou me relacionar. Tô querendo dizer que o nível do amor vai aumentar. Mas em relação a relacionamento, é maior. Elas estão rindo. Ele tá tendo uma discussão aí. Porque sempre tem, gente. Sempre tem. E assim... Porque eu não é mais razão e eu sou mais emoção. E assim, a gente... acho que a coisa que eu tive que abrir mão foi isso daí. Por ter um ambiente totalmente diferente do que eu estava acostumado a ter. E de repente estar lidando com uma pessoa que tinha muito ciúme, de uma pessoa que estava ferida, né, por algumas coisas, o contexto que a gente estava vivendo estava bem
né, coisada, então acho que tudo isso foi, eu tive que abrir mão, sabe, olha, eu tô andando com outra pessoa agora, então eu tenho que saber ceder em alguns pontos, tenho que aprender a conviver nisso daqui, coisa que eu vivia sozinho, eu não vou ter que viver mais, eu tenho que compartilhar. Eu acho que foi mais uma questão de se adaptar, acho que foi a questão que mais tive que sacrificar em relação a isso. Pra mim, eu acredito que foi, como eu tava, a ferida acho que nem era ruim porque me mexia na espiritualidade. Mas a minha adaptação de casamento, que eu tive que abrir mão, não sei, eu não. Talvez essa questão de orgulho, né? Porque como eu falei, eu vim de um lar que não era cristão. Então tinha muita coisa que eu via, questão de ter confusão, ter briga. E por mais que eu tivesse razão, eu não sabia era como expressar Isso. aquilo, né? Então eu era, às vezes, muito ignorante, muito estúpida, orgulhosa. E isso afetava, né? No relacionamento, porque enquanto a gente poderia resolver ali em 1 hora, o meu orgulho fazia ficar 1 semana, né? Desse jeito. E isso não é saudável pra ninguém. Por isso que eu também falo, se o seu espiritual não vai bem, muitas coisas não irão. Porque por mais que chegassem pessoas pra me aconselhar, eu não aceitava. Porque quem precisava me convencer era o Espírito Santo, né? E também vem a tolice de não... Mas foi de muito, não- foi muito legal esse processo de convencimento. Foi. Tu Porque lembra que foi quando tu começou a assistir as pregações? Foi. A gente, assim, o começo do nosso casamento teve essa fase ruim, Foi. né? É até bom falar aqui. Teve essa fase ruim por causa de algumas coisas mazeladas. Mas aí teve acho que com 1 ano e meio de casamento, Foi. que já não dava mais, assim. Eu tava muito cansada de muita discussão, de não estar bem com Deus. Era a coisa que mais me machucava, era não estar bem com o Senhor. E eu falei assim, isso, sendo que o Espírito Santo sempre usava, né, pessoas específicas na nossa vida para liberar palavras. E eu lembro muito da pastora Eugênia, ela falou comigo e ela disse que Deus estava me perguntando, né, o que eu queria que ele fizesse. E eu falei que eu precisava ser curada com relação ao perdão. E aí eu lembro que eu comecei a dizer, Deus, me ajuda a vencer isso. E eu tinha uma mania muito forte, que era que quando terminava o almoço, que a gente almoçava na mãe, Lembro. e aí eu tinha mania de assistir televisão. Gostava muito de um programa e eu assistia esse programa. E aí teve um dia que eu startei e falei assim, não, se eu assisto esse programa todo dia, então eu vou fazer o seguinte, todo dia eu vou passar, nem que seja 30 minutos, lendo a Bíblia e orando. Todo dia eu vou fazer isso. Só que começou, 30 minutos. E assim, vale ressaltar, espiritualmente ferida, eu feri o meu marido. Então, se eu não ia muitas vezes pro culto, eu também não queria que ele fosse. Por mais que ele quisesse, eu não queria que ele fosse. E a mulher, quando ela não é sábia, ela exerce de forma errada o domínio que ela tem sobre o homem. Então, eu exerci de muitas A toa maneiras. destrói, né? Destruindo, né? Eu tava destruindo por causa exatamente dessa falta de perdão e prepotência do meu coração. Então, eu me incomodava se ele fosse na casa dos pais dele. Me incomodava se ele viesse na igreja. Tudo me incomodava, mas o problema estava em mim, principalmente. Era eu o problema. Porque enquanto você ficar colocando a culpa pro outro, não vai existir a cura que precisa, né? Sair de dentro de você. Então, eu comecei a me determinar 30 minutos por dia. Só que aí 30 minutos não foram ficando suficientes. E nessa época a faculdade estava de greve, então eu passei 5 meses logo no começo em casa. E aí voltava às aulas e ficava de greve de novo. E o Noé, pra glória de Deus, foi chamado logo, né? Assim que a gente casou, ele foi chamado logo pra trabalhar. E aí eu ficava em casa sozinha, então aqueles 30 minutos não eram mais suficientes. Eu comecei a ouvir, eu vou chorar, não posso. Por quê? Porque eu fico emocionada falando disso. Ah, é? Aí eu comecei a ler mais a Bíblia, Provérbios. Eu comecei a passar mais tempo com o Senhor. E aí eu comecei a perceber que estava em mim. Então, quando acontecia discussão, eu queria ficar com raiva, o Espírito Santo falava assim, não, o que você... E a música que mais fez parte desse meu processo de cura foi o Me Ama. Me ama, ele me ama. E a Paty falava, não tenho tempo pra perder com ele. Então, quando eu queria ficar irritada ou alguma coisa, o Espírito Santo falava assim, ó, como é que você tá cantando? Não tenho tempo pra perder. Então, às vezes, com raiva e com gastura, eu ia lá e pegava na mão dele.
Porque eu ficava com tanta raiva, e tanto nojo, que eu não queria nem tocar no meu marido. Muito orgulho, né? Muita prepotência. E tu botava... Não, aí eu vou chegar nessa parte. Sim. Aí eu comecei a perceber, né? Foi começando um processo de cura, que ainda acontece até hoje em mim, porque a cura é todo dia e ela é constante. E aí eu comecei a perceber que eu tinha matado espiritualmente a mim, e aí eu matei também o meu marido, que eu precisava reagir, porque a nossa espiritualidade estava afundando. A gente escutava cada coisa dentro de casa, músicas seculares, era só misericórdia e tudo normal, normalizando tudo, fazendo coisas. E aí eu comecei a fazer o quê? Quando ele chegava do trabalho, eu colocava pregação. Vou lavar a louça, vou fazer a janta, e eu colocava a pregação na TV. Então eu colocava lá. E o Lucinho tu botava? Era o Lucinho. E aí foi a forma que eu tive de restaurar. De começar a atrair ele. E aí foi um processo, né? Ele começou a realmente querer de volta aquilo. Foi. Mas vale ressaltar que eu não obrigava o Noé a ler a Bíblia. Hoje é que eu faço. Tô brincando. Mas assim, não foi algo que eu dissesse, olha, eu matei o nosso casamento, a nossa espiritualidade, agora eu vou restaurar. Não foi assim. Foi muito mesmo tirando a mão, né? Foi. Como a gente aprendeu. E aí foi um processo, espiritualmente falando, a gente realmente... Era como, sabe, a gente tinha sede, só não sabia que estava sedento. Isso mesmo. Então quando começou essa restauração de voltar realmente pro relacionamento com Deus, a gente foi. E aí era legal que o Espírito Santo falava com ele e falava comigo. E quando a gente ia conversar, era a mesma coisa, lembra? Era. Mesma coisa, quando foi para ajudar os jovens, do mesmo jeito. E a gente foi conhecendo outros lugares. Tô resumindo aqui, né? A gente conheceu o pastor Alisson. Foi sempre com a gente, né? E aí foi começando a abrir mais a nossa... Destravando o nosso propósito. Né? Nessa parte aí já chegou na parte ministerial, né? Mas eu acho que foi essencial, foi a parte de tu ter colocado as pregações no... Isso fez muita diferença lá em casa. Porque quando tu começava a botar as pregações do Lucinho, tu não percebia, mas eu tava ouvindo também lá no quarto, né? Eu percebi, velho. Percebi? Claro, era estratégia. E aí eu ficava ouvindo, aí eu, vixe, mano, que massa. Que na época o Lucinho pra gente era novidade, né? Tipo, era um cara que tava surgindo agora. E ele falava muita coisa pontual, né? Era muita coisa assim. Era muita verdade. E até hoje ele fala muita verdade. E ele era um pastor, ainda é, né? Pastor para jovens. E a gente tava na parte da juventude, né? Da gente. Não tava aí na fase adulta. A gente casou muito novo. Então a gente tinha 19, 20 anos. Uhum. Então ele ministrou muito ao nosso coração. E foi através das mensagens dele que a gente foi voltando tipo, a gente tem que se consertar, né? Era. O que mudou do namoro pro casamento? O que mudou? Quase tudo. Não, mas o casamento foi a melhor coisa, né, que aconteceu. Eu acho, pra mim, né? Também, pra mim. Porque, tipo assim, quando eu era solteiro, assim, por mais que eu seja filho único, né? Mas não tinha essa parada muito de atos de serviço pra mim. Eu tinha meio que me virar muitas das vezes. E a Kel, ela foi ensinada, meu Deus do céu, que tem que servir o marido. Hoje a minha mãe é servida pelo meu pai, né? Sempre a ideia foi o pai que serve a mulher que serve. Né? Só que lá em casa era o homem que servia, né? Uhum. E o pai fazia tudo. O pai ainda faz tudo pra minha mãe. E eu ficava assim, não, então nenhuma mulher vai fazer isso daí. Porque a minha visão de casamento era essa, né? Só que a Kel, ela foi ensinada que tem que servir, tipo, colocar... Não é porque é a linguagem de e ela colocava, uma coisa que me surpreendeu, tu colocava a comida no prato. E eu ficava, caraca, isso é muito bom. Tipo, colocar a comida no prato e tal, e tipo, fazia as coisas, isso daí, meu Deus, foi bom demais. Gente, até pra essa pergunta, perguntaram o que mudou do namoro pro casamento. Maturidade, muitas coisas. Muita coisa. Mas o que não mudou é a essência da amizade. Sim, isso. Não mudou a essência da amizade. A gente sempre priorizou muito a questão de ser amigos. Agora, o que mudou, muitas coisas vão mudar, porque nós somos constantemente... A gente tá em evolução nesse sentido, né? Toda hora muda. Mas aí, perguntaram, né? O que muda do namoro pro casamento? No namoro eu já servia. Cara, já. Tu chegava da escola, lembra disso? Da já. escola, então já tinha uma merenda pro Noé, às vezes eu já sabia, lá essa mulher aí eu tenho que casar, né? E perguntaram aqui, ó, qual é a linguagem de amor de cada um? A minha linguagem de amor
É duas dá igual, né? Presente E tempo de qualidade. E eu acredito que presente é porque meu pai, ele sempre foi de presentear, assim, eu acho que eu gosto. Mas é presente besta. Se você me der um bombom, eu morro de felicidade. Ai, lembra de mim. É coisa besta. E tempo de qualidade eu gosto que pare e fique fazendo algo comigo. Se é pra conversar, olho no olho e tal. Assistir filme, vamos assistir filme. Tem até a regra lá em casa. Vamos assistir, tira o celular. Né? E é a minha linguagem de amor. Então preciso disso. E a linguagem de amor dele... Era toque físico, né? Ainda o primeiro. Toque físico, por isso que eu era grudento. Aí vocês entendem a parte que eu falei, que era difícil de eu entender isso. Porque a minha última linguagem de amor é toque físico. Mas tu aprendeu a gostar disso. Mas ainda dá no teste o último, viu? Mas tu não gostava. Eu lembro que tu não gostava de abraço, tu não gostava de toque físico. Ai, Jesus. Mas hoje, se... É claro. Hoje, se não abraçar, se não fizer nada, se não cheirar, meu Deus do céu. É a maior coisa no final do dia. Passar lá pelo corredor, tem que vir me dar um cheiro. Então eu acho que isso aí foi construído, né? Foi o que mudou, do namoro pro casamento. O namoro começou e quando foi indo pro casamento, tu foi se adaptando. A gente vai aprendendo a lidar com as diferenças. A gente vai aprendendo que, funciona assim por causa disso. Isso. Tipo, eu entendi. No namoro eu não entendi. Meu Deus, que ser humano grudento. Quer toda hora ficar abraçando e tal. E aí quando a gente também foi amadurecendo e estudando mais, eu descobri, nossa, a linguagem de amor dele é toque físico. E aí, eu vou até confessar, que às vezes ele vinha me abraçar e eu ficava assim, conta 10 segundos. Vai passar. Nossa, é sério, tu fazia isso. Caraca, tá sendo revelado agora, galera. Porque, um abraço aqui, né? Só que ele queria ficar abraçado. Não, isso eu lembro. E aí eu, amém, vai passar. Aí ele, tu tem nada. Aqui eu não aguentava ficar 5 segundos abraçado. E eu dizia, não é possível, vai ter que aguentar mais um pouco aqui. Então aí eu aprendi que a linguagem de amor dele era toque físico. E atos de serviço, na verdade... Eu acho que foi surgindo. Se tornou. Se tornou. Porque, gente, desculpa, mas ele é muito abençoado por me ter na vida dele. É a realidade. Desculpa, mundo. Aprendi com minha amiga pastora Thalita que ele tem que agradecer todos os dias pela minha presença na vida dele. Mas assim, é algo normal. Eu vi minha mãe acordando 4h30 da manhã só para acompanhar meu pai quando ele trabalhava como motorista de ônibus. Só para isso, ela só se levantava e acompanhava ele. Acho que fazia um café às vezes. Então eu cresci vendo isso, a minha mãe servindo muito bem meu pai. Então quando eu fui pro casamento, foi algo natural pra mim. Pra mim eu entendia que quando eu acordasse eu tinha que servir meu marido. E é tão natural pra mim, eu tenho prazer nisso, de servi-lo, né, bem? E as mulheres, elas não sabem o quanto elas ganham fazendo isso, né? Um homem gosta de ser cuidado e muitas vezes o homem, ele precisa... Gente, tem um livro muito bom que eu tô lendo sobre isso, A Dama, Seu Amado e Seu Senhor. E o homem, ele tem dificuldade de externalizar aquilo que ele sente. Ele tem medo, ele tem receio de muitas vezes entregar e expor o coração. E só uma mulher sábia, só uma mulher realmente que é criada e aprende na palavra, vai conseguir chegar e alcançar no coração desse homem, que por mais que às vezes pareça forte, ele também quer ter uma mulher que vai entender quando ele chorar, quando ele se desesperar, quando ele... Chorar que não chora. Mas eu quero dizer assim, quando ele mostrar as vulnerabilidades dele. Sim. Né? De entender que não é sempre uma fortaleza. Que não é só... Porque às vezes olha e diz, é um brutamontes. Tem que estar sempre forte. Não é assim. E servir... Colocar o prato todo dia. Todo dia. Quando eu saio, eu digo, bem, tua merenda já tá pronta. É só fazer assim. Roupa. Escolher... Eu amo servir meu marido e eu gosto disso. Não acho uma desonra. Pelo contrário, eu acho que realmente você ganha. Porque tem mulher que acha que fazendo isso daí, ela tá se diminuindo. Não sabe de nada. Bota aí. Tem braço não pra botar, tem mão não pra botar. Eu acho que quando ela faz isso, ela não tem noção do quanto ela tá perdendo. Porque o homem, ele... Cara, isso é bíblico, né? Infelizmente o feminismo veio tirar isso a essência das mulheres. Mas a mulher foi feita para ser a auxiliadora, a adjuntora. Então ela veio para somar com ele. Eu creio que cada um é pleno em si. Deus fez todo mundo completo. Porém, as funções são complementares. E Paulo deixa bem claro isso, escrevendo, olha, o homem foi feito primeiro. E o homem, ele foi feito primeiro. Então, Deus deu a ele não uma capacidade, mas uma obrigação e um dever,
E a mulher também. Só que o dever dela é de ser auxiliadora. E quando ela exerce bem isso, o homem, no dever dele também, ele começa a exercer bem. Ele aprende a amar como Isso, cristão, aí né? sim. Aí ele está disposto a se entregar por ela. Mas por quê? Como é que ele está disposto a se entregar por uma mulher que a mulher totalmente, né, não auxilia ele? Se ela não Ignorante, cumpre. tola. Tola. Nenhum homem quer se Negligente. entregar por uma mulher assim. Entendeu? Tipo assim, às vezes ele se casa, mas porque ele se acostumou. Mas ele não vai se entregar por ela. Ele não a ama de verdade, né? Claro que tem um inverso também. O homem também tem que também não tratar com a mulher como uma empregada. Eu acho que tudo é uma questão do bom senso. Mas tipo assim, eu sirvo, não é? Mas ele não me trata como empregada, não. Não, com Não é certeza porque eu não. faço essas coisas que ele... Porque tem homem que é também estúpido. É, Né? eu acho que sobre eu acho isso. que tudo é uma questão de bom senso. É tipo, às vezes, em vez de tá ali deitada, a mulher fazendo as coisas... Ei, pega água pra mim. Gente, Não, esse bom aí já é né? bom senso. Bom senso, a mulher já faz tanto e você ainda é. explorar dessa forma. É exploração, já não é mais... Não é serviço, é exploração, né? Mas a linguagem de amor dele se tornou atos de serviço também, né? Toque físico é atos de serviço. E perguntaram qual é o nosso temperamento. Qual é, Ben? O meu primeiro ou o teu? Tem uma polêmica aqui. Vai, fala o teu. O meu é fleumático, só que 2 são iguais, né? Colérico e melancólico. Só que aí eu acho que é uma mistura, né? Só que o colérico dele só se manifesta comigo, viu? Essa é a realidade. As coisas ruins dele, né? A irritação só pra mim. Porque ele é muito, por ser um fleumático diplomata, ele não libera. Só pros íntimos. E eu sou a única íntima. Não, Talvez mas os teus pais Mas também. também tu tá falando do jeito aí, o pessoal Tô vai entender brincando, que eu vivo Não, me estressando, pelo eu não amor vivo me de Deus, estressando, bem. não. Eu não tô falando isso, que tu vive se estressando. Tu é fofinho. Mas é isso. E o meu temperamento? Diga aí. Qual é? Não, eu respondi o meu, Eu quero agora que tu respondi diga o o teu. meu, mas eu quero que tu diga, velho. Tu é melancólica, sanguínea. E tem gente que diz que a gente só tem um temperamento. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente tem os 4 e que um mais forte é exalado e de vez em quando vê os outros, né? Até porque a vida é um equilíbrio. Mas é isso. E nesse sentido, então, tu é a mais extrovertida, né, do casamento. E eu sou mais... A minha piada é mais interna. Gente. A que eu sempre fui a mais comunicativa do casamento. Não Isso é de parece. fato. Não, mas Não sempre parece? foi. Será? Eu lembro quando a gente ia as coisas que era na tua família, né? Quando teus avós eram vivos. Tu sempre foi a mais... Olá, tudo bom? Chega, tá lá na mesa, ela vai lá e conversa. Eu sempre fui muito tímido, muito... Não chegou no lugar, sentou, morreu. Sim, eu cheguei e eu tossia, ninguém veio falar comigo. Ele tá orando mesmo, viu, gente? Pedindo, ninguém vai falar com ele. Eu ficava desse jeito, né? Eu lembro que eu ficava na parada de ônibus com um livro. Mas ele Não não lia tava lendo. nada, era só pra ninguém chegar perto de mim. Mas eu sou assim, né, bem? Eu sou extrovertida e introvertida ao mesmo tempo, né? Tem os dois. Não, Por mas... causa do melancólico. Mas eu acho que em questão de extrovertida é no sentido de se comunicar, não é no sentido de talvez. aparecer. Não, Me você comunique melhor. não quer se aparecer, não. Mas Nem de se pouco. comunicar, você é boa. É verdade. Perguntaram aqui qual foi a parte boa de nós termos casado cedo e qual conselho a gente daria pra quem quer casar cedo, já que a gente tem Cedo, essa assim, experiência. a idade? A idade, né? Também eu acho feio quando as pessoas demoram demais. Tipo assim, vou esperar terminar a faculdade, esperar Não. ter uma casa, esperar ter um carro, esperar não sei o quê, pra ter Não. Misericórdia. Eu acho que se você... Pode construir junto. Se você for esperar, sempre você ter que... vou ter isso pra poder fazer isso. Mano, vai dar B.O. porque sempre vai faltar algo. Entendeu? Eu acho que sempre vai faltar. Então, o que eu aconselho? Mano, vou pra Bíblia, né? Sou mestre, né? Então, Paulo diz, olha, se for pra se abrasar, é melhor que se case. Ter um namoro cheio de pegadas. Paulo diz assim, o solteiro, fique solteiro pra você se dedicar ao ministério. Porque Paulo deixa bem claro, olha, porque quem é casado não vai se dedicar totalmente ao ministério, porque ele vai ter que se preocupar com as coisas desse mundo, né? As coisas desse mundo que ele tá falando não é no sentido mudando, né, mas no sentido secular. Porque quem é casado vai ter que se preocupar com a sua família, vai construir uma família ali. Então, Paulo diz, olha, quem tá no solteiro, continue. Mas quem for se casar, se você não consegue se manter solteiro,
Então, se for para se abrasar, é melhor que se case. Então, assim, o mesmo conselho do pro jovem. Como é que tá? Não namorar, não. Tá já no nível, então, cara, é melhor casar. Porque às vezes tem muita essa questão. Vou esperar eu terminar a faculdade. É. Vou esperar. Gente, não é bom. Dá pra construir juntos. Não tem problema construir juntos. Você não precisa esperar tanto pra construir juntos. Agora, se você pudesse se preparar... Se prepare. der pra se preparar, ok. É. Se tá ok, né, de se policiar ali, ok. Mas também não demora tanto assim, não. Não. Né? Não precisa disso. Até porque vem uma questão hoje também hormonal. O que adianta casar e os hormônios nem tá tão bom assim pra desfrutar deles? Isso mesmo. Porque o Senhor fez pra ser Tem o inverso saudável. também hoje, né? Aí a gente já falando de casal um pouco mais velhos. Que o cara tá sei quanto tempo com a menina e não casa. E aí eu acho que... Acho desonroso. Se já chegou numa determinada idade, que, poxa, você tem, sei lá, você tem um emprego, você tem estabilidade financeira. Não falando pra ser rico, ninguém vai casar pra ser rico, não. Você vai construir riqueza junto. Mas se você tem uma estabilidade ali profissional, se emocionalmente você sabe que é a pessoa pra você e tudo, mas a pessoa não casa, aí eu acho que... Desconfie. Pode ser procrastinação, pode ser porque não quer desafiar, porque quer sempre ficar na casinha do papai e da mamãe, porque lá tem tudo mais fácil, né? E assim, casamento não cresce, é algo... Casamento é algo que vai desafiar você. E vai crescer, né, bem? Óbvio. Amadurece muito o casamento. Quando gente. você tá namorando, que você briga, vai cada um pra sua casa. Mas quando você casa, meu, tá ali, você tem que dormir na mesma cama. Então, E reconciliada. tem que se resolver, tem que se ajeitar. É diferente. Então, qual é a parte boa de ter casado cedo? Casado cedo, eu acho que foi a construção junto. A gente até fala, a gente brinca e fala sério, né, nesse sentido. Que a gente não tem saudade Não. da época que era um do lado e outro do outro. A gente gosta muito da vida da gente agora, sei lá. A gente trabalha 24 horas junto e passa... Porque tem casal que não consegue ficar nem Nem um pouquinho. um pouquinho junto, né? A gente trabalha 24 horas e a gente gosta disso, né? Eu acho que a coisa boa de ter casado novo é que tudo que a gente tá construindo é junto. A gente não chegou no casamento onde tu já tinha construído uma parte, eu tinha construído uma parte e a gente juntou. Não. Tudo que a gente fez, que a gente tá construindo, já construiu e tá construindo, é tudo junto mesmo. A melhor parte de casar cedo acho que é realmente constrói junto, vive muitas coisas juntos, amadurece juntos. Até é bom porque não anda numa medida desigual, Sim. onde um parece que vai mais rápido que o outro, né? Até espiritualmente falando, quantos casais que talvez a mulher ore mais, o homem ore menos, não consegue nem ali ter um equilíbrio mesmo espiritual com Deus. O homem não consegue ser sacerdote, a mulher não consegue ser submissa. E é bom porque a gente vai aprendendo junto mesmo, essa parte de casar cedo. E o conselho que eu daria é case. Casar é bom, gente. Com a orientação do Espírito Santo. Vale ressaltar, casar com a orientação do Espírito Santo. Não porque você quer e tal, mas porque o Espírito Santo está ali com vocês. Sempre o Senhor tem que estar no centro. Sempre. Quando ele é removido do centro, eu garanto que vai fracassar. Mas quando ele permanece no centro, quando vocês vivem sempre honrando e buscando que o Senhor esteja ali na vida de vocês, é totalmente diferente. E outra coisa, tá alinhado o propósito, né? Uhum. Isso é importante. A gente tá nas últimas perguntas já. Diga lá. Qual é o ponto forte de cada um e o que um mais admira no outro? Isso eu tava me perguntando um dia desse, não foi? O que mais admira em mim. Foi. E qual Mas qual é o ponto forte de cada um e o que mais admira um no outro? Não é sinônimo não, essa pergunta. Não sei. Pra mim, eu quero que eu te diga e talvez se torne mais claro. Sim. Pra mim, o teu ponto forte é que tu resolve muito bem os problemas. Teu ponto forte pra mim é resolver, assim, resolve bem. Tu consegue ser um solucionador com facilidade. E o que eu mais admiro no Noé é o equilíbrio dele. Ele é uma pessoa muito ponderada, muito tranquila, assim, sábia, no sentido de que ele escuta e as meninas estão tudo rindo, eu não sei porquê. Ele escuta e ele sabe naquela hora tirar o certo, o errado, fazer uma conclusão. Acho que é tudo junto, né? O ponto forte dele é ser equilibrado, sábio. Eu acho. O teu, já tinha falado um dia desse pra ti, o teu ponto forte
Pra mim é sinônimo porque o ponto mais O ponto importante forte é o que tu mais admira. é o que eu mais admiro. Eu acabei dizendo que eu... Pois é. Mesma coisa. É a disciplina. Aqui eu sempre fui muito disciplinado, cara. Ih, a gente nem contou no começo. Eu entrei no casamento, eu era altamente indisciplinado. Eu era uma pessoa que... Meu Deus Fátima, do céu. ela lutava muito. Eu era uma pessoa totalmente disciplinada, eu não tinha... Era deixar a vida me levar, né? Não tinha hora pra acordar, não tinha hora pra dormir. Não tinha nada. Não tinha hora pra nada, comer. Nada. A roupa, o Até guarda-roupa bagunçado, tudo era uma bagunça. Até mesmo quando eu tava trabalhando, não tinha organização financeira, não tinha nada. Era tipo assim, vamos viver a vida do jeito que dá. E aqui eu não, aqui eu sempre fui muito, mas muito hiper mega disciplinada. Ela fazia, e a disciplina dela é a definição, né? Fazer sempre a mesma coisa todos os dias, mesmo que esteja o dia que você não queira fazer, mas ela fazia. E isso sempre me chamou muita atenção. E eu fiquei assim, cara, ela é desse jeito, então eu preciso... Quando a gente casou, e eu disse assim, é o seguinte, que quando ele casou, ele resolveu ir pra academia comigo, né? E aí, ele ia trabalhar 8 horas da manhã. Eu disse, então é o seguinte, 5 horas a gente tá de pé. E ele, o quê? 5 horas. Eu disse, 5 horas a gente tá de pé. Então eu acordava 4h50, fazia a merenda. Era. E a gente ia. Menino, esse menino no começo era choro e ranger de dentes. Só que aí o que acontece? De tanto ele entender que a disciplina é importante, pergunta se hoje ele vive sem. Não. Pergunta se hoje ele vive sem rotina, sem planejamento. E às vezes aprendi tanto isso com ela, que é o ponto forte teu, né? Aprendi tanto, que hoje... Tem que controlar ele. Tem que controlar, por ser tão metódico, às vezes eu sou mais metódico do que ela. Ele não consegue lidar muito quando sai do negócio. Sai da rotina. Mas porque... Nessa hora ele não é equilibrado. Não sou equilibrado. Mas foi o ponto forte dela, foi ver que ela era muito disciplinada e fazia sempre a mesma coisa. E como é que a gente se vê daqui a 10 anos? Ixi. Essa é a pergunta final. Daqui a 10 anos... Ixi, 10 anos é tão longe, né? Faltava dos 5 anos. 38. Tá bom, então como a gente se vê daqui a 5 anos? Eu acho que com os pivetes, né? Se Deus quiser. Com os pivetes, com os meninos, né, galera? Quem não sabe o que é pivete aí. Com as crianças. Sei lá. Não revela muito não, bem. Esse canal aqui... Crescendo, né? E estando no centro da vontade de Deus, né? Eu acho que o nosso foco também no casamento sempre foi esse. A gente sempre... Tudo que a gente... prezou por não sair da vontade dele pra nossa vida. E tudo que a gente sonhava sempre foi, vai abençoar a igreja. Era. Abençoar a igreja, ainda abençoar hoje. o povo. Até tudo hoje. A gente pensa nisso. Tudo. Então nos vejo assim, realmente, com as nossas crianças, os nossos filhos. Se Deus quiser nos dar filhos. Sim. E se Ele não quiser, amém, que a gente encontre contentamento nisso. Uhum. Realmente com esse canal crescendo, vivendo esse canal com o propósito certo, Sim. né? Que é o reino de Deus. Com o nosso templo comprado. Em nome de Jesus. Não só um. Né? Não só um, hoje é ter os nossos sonhos são muito diferentes, né? Não é só um. É só o começo, talvez, essa primeira compra. Sim. E a gente exercendo o nosso propósito no reino, que acredito muito que é ensinar. Nós temos essa palavra liberada, que nós ensinaríamos, educaríamos, né? Pessoas, prepararíamos pessoas. Inclusive esse canal aqui, a gente não quer que cresça só por crescer. Não. O propósito da gente, o crescimento, é para alcançar mais pessoas e mudar a vida, né? No sentido de treinar. Intelectualmente falando, a gente acredita muito que a gente precisa aprender a viver. Ama o Senhor com todo o teu entendimento. E é exatamente isso, despertar a inteligência, despertar os cristãos para saírem do ambiente de pobreza, de mediocridade. Isso. E viver com excelência. Eu até falo, não é porque a gente nasceu num bairro que é dito como favelado, que nós seremos favelados. Então, a gente almeja viver isso, sempre no propósito do Senhor, a vontade de Deus, vendo o reino dos céus crescer, vendo a igreja expandir da maneira correta. Sim. E que a nossa vida seja essa ferramenta de expansão. É isso. E a gente vai finalizar com uma brincadeira do quem é mais provável. Então a produção preparou ali, né? Umas perguntinhas. E que em nome de Jesus não haja briga. Pra não ser resolvido em casa. Vai e lá. aí vocês vão ver aí como é que vai dar esse negócio. Vai ter uns gritos aí do quem é mais provável, mas vai dar certo. Quem é mais provável de rir no momento errado?
Sou eu. Tem que fazer assim. Ah, você não pode falar não? É só assim, pode falar. Pode falar. Mas por que é tu? É porque eu tenho riso frouxo. E ele também não filtra, às vezes, os ambientes que ele tá. Eu não vou geralmente pra velório, galera. Não me chame pra velar um corpo. Porque eu sou pastor, mas não me chame. Mas ele ri. Mas aconteceu uma vez no velório do meu avô. E eu tava lá e eu comecei a rir no velório. E ri mesmo, né? Só que eu não tava achando graça do momento. Era a minha reação. A minha reação, em vez de todo mundo chorando, a minha reação foi de sorrir. E aí o pessoal ficou olhando pra mim, eu não esqueci essa cena. Tipo assim, poxa, mano, o cara tá rindo, o corpo tá sendo lá colocado lá, né? E aí me tiraram do lugar, velho. Aí eu disse, nunca mais eu vou no velório, porque corre o risco de eu... No velório da minha avó, eu não entrei de maneira nenhuma, eu fiquei lá fora. Então, assim, sou eu. Quem é mais provável se irritar com facilidade? Tu acha? Eu não Eu acho. acho. Eu acho bem. Se irritar com facilidade, filha? Não, mas tu só se irrita com... Assim, tu só se irrita Eu acho que é tu só meio a meio. Não, eu acho que eu sou mais irritável. Por Eu que, acho. Laís? Não, porque eu sou mais sensível, melancólica, sanguínea, mas eu tô bem melhor. Às vezes até acho que o jogo virou nesse sentido, né? Porque tu se tornou mais colérico e eu não tenho muito colérico. É uma das coisas até que serve pra você aprender sobre se autoconhecer. Quem é mais provável de não manter um segredo? Sou eu. Às vezes eu tenho que policiar o Noé. Sou bocão. Eu tenho que dizer assim, ó, não fala nada disso, é um momento. Mas é justamente por causa do filtro. Eu tô falando aqui, eu nem me ligo Isso. que aquilo era um segredo, entendeu? Aí eu vou lá e falo. Ainda bem que a gente só anda com gente confiável, viu? Porque se não fosse, misericórdia. Mas não é porque eu não gosto de guardar, sou fofoqueiro não, viu? É porque... Ele solta. É, Ele não. solta. Ele tá aqui conversando, ele, é porque falaram assim comigo e foi. Foi. Mas eu me policiei bastante em relação a isso. Quem é mais provável de gastar dinheiro com coisas desnecessárias? Sou eu. Só tá dando eu, né? Não é? Desde quando a gente namorava, sempre foi assim. Eu fui, sei lá, bem controlada. Até hoje ele briga comigo, porque até pra eu gastar. Não, em relação a administrar o dinheiro, sou eu. Só que a mesma pessoa que administra dinheiro é a pessoa que gosta de gastar. Mas eu gasto, pessoal, com... É na medida. Na medida. Hoje é na medida, mas isso. antes, ó. Isso não. Era assim, o cartão de crédito passava e ele... Isso, não, eu gasto, tem um limite, a gente tem um caixa do que gastar, né? É. E aí, mas o problema da Keo é porque ela quer, por exemplo, comida, né? A coisa que a gente gosta de fazer. Então, por exemplo, a Keo quer comer uma coisa e ela se priva dizendo, não vou comer. Pra economizar. Pra economizar. Aí eu não, eu vou lá e não, vamos comer sim. A única coisa que eu gasto muito é com vitamina de manga. Gasto muito assim, gente, é que eu peço muito. Eu gosto muito de vitamina de manga lá da Lea. Ali na Pastel, sabe, atrás do posto, se você quiser me dar, eu vou aceitar sempre. Pode me levar, viu? Quem é mais provável de se tornar o presidente ou a presidenta do Brasil? Meu marido, Eu? gente, ele com certeza. Sério? Ele é a pessoa mais inteligente, sábia, culta, diplomática. Gente, ele abre a boca, você fica... Eu fico com Não é? vontade, você Mexendo come as aqui. palavras dele. Ele é muito inteligente. Campanha já. Se você vier na igreja, você vai ver, ele é o melhor pregador. Desculpa os outros, desculpa até mesmo a mim, mas ele é o melhor pregador. Ele fala muito bem, gente, ele é maravilhoso. Com certeza ele. Se ele um dia se candidatar, vote nele. Não É dá pra assim. ser, não dá pra ser Não, presidente da mas República. quem é mais provável seria tu. Tu é maravilhoso. Vai. Quem é mais provável de viajar e esquecer as malas em algum lugar? Aí só tá dando eu nesse daqui. Ele. Porque Sou eu. ele já esqueceu meu aniversário. Foi muito difícil de perdoar. Mas ele já esqueceu meu aniversário. Depois veio igual o gatinho do Shrek. E eu olhei assim pra cara dele. Quem foi que te falou? Aí eu já tinha entendido tudo. A mãe que não sabe mentir, é terrível. Ela já tinha conversado com ele. Aí ele, era o aniversário dela. Foi um foguete. Mas sou eu, mais fácil Mas esquecer. aí, Quem é mais provável de virar um influencer? Aqui, ó. 100%. Ela sempre se deu muito bem eu com câmera. não é virar, eu já sou. Me aguenta aí. Eu sou dos bastidores. Mas vocês estão vendo como ele tá muito desenvolto aqui, né? Quem é mais provável dormir durante um filme? Aqui, ó. Se bem que hoje, quem tá dormindo? Não, mas tu sempre é o que dorme É, mais. mas hoje quem é que acordou ontem? Vai ter briga aqui agora? Quem é mais provável chorar em público?
Ela... Em público, no secreto, qualquer em canto. qualquer Aqui momento. aqui eu é chorona demais, velho. Fala bem, eu choro até quando eu me sinto... Ela tava chorando ontem, porque a gente assistiu uma série, Strange Think, e aí o rapaz lá morre. Rapaz, ela tava chorando, como se a pessoa tivesse morrido ali mesmo, sabe? E ela, vai, meu E eu Deus. chorei mesmo. Chorando Eu senti a mesmo. dor da personagem. Do personagem, eu, vai, Jesus. Chorei. Então ela acho que é a mais chorando. Quem é mais provável de se preocupar com detalhes? Eu? Ixi, não. Os dois. Nós dois. Nós dois somos muito detalhistas, Nossa. então... A gente, pra começar algo, tem que cuidado porque nós somos perfeccionistas. Temos comportamento de perfeccionismo. A Keo, ela é muito... Eu acho que ela é 1000 vezes mais perfeccionista que eu. Porém, o problema do perfeccionismo dela é que ela não vai. Ela fica tanto naquela... Precisa tá bom, precisa tá bom, precisa tá bom, que acaba não fazendo. Deixa de ir porque acha que não vai fazer bem feito. Já o meu lado colérico diz, não, bora fazer, mas ao mesmo tempo nós dois somos muito detalhistas. É o grande exemplo é esse canal, É. né? A gente queria, mas eu achava que não tava bom, aí Isso. ele... Aí aconteceu. Estamos Foi. aqui. Vai. Quem é mais provável de escrever um best-seller? A Keo, ela escreve Eu. muito bem. Eu amo escrever. Eu acho que é o meu maior talento. Eu já até falei isso uma vez no Instagram. E ela vai escrever sim um livro, viu? Eu ainda não me vejo escrevendo um livro. Mas Quem vai sabe escrever. um dia. E E você é- vai estar lá pra assinar. Comprar e divulgar. Obrigada. Agora a última pergunta. Quem é mais provável de roncar mais alto? É ela, com certeza. No final, na edição, coloca o que foi que aconteceu. Coloca. Pode não. Não, pode sim, viu? Se não tiver nessa edição, eu não faço mais. Não sei o que eu faço. Eu não faço uma comida gostosa, não faço a paçoca mais de carne do sol durante um mês. Não, mas sou eu, Viu? pessoal. Mas é por causa do problema do nariz, né? Da rinite. No final vocês vão ver. Aí é o efeito especial desse nariz dele. Pois é, Acabou. acabou. Muito obrigada, viu, querido? Oh, Foi um de prazer estar com você nesse Shinecast. Maravilhoso. Vem mais vezes. Estou aqui, todo sábado. Mas apareça mais diante das câmeras, viu? Tá bom. Obrigada, bem. Te amo. Também te amo. E eu creio que vai servir para as pessoas ouvirem e serem edificadas. Com certeza. Agora um beijinho no final. Beijinho? Beijinho. Beijinho? A foto. A gente é tímido. Nunca a gente foi também de ser um casal que Não. fica assim, com essas intimidades expostas. Não. É muito feio. Mas eu tenho que lembrar de falar pra você o quê? Curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Ativa o sininho. Me segue nas redes sociais. Porque eu garanto que tudo que tá sendo aqui colocado e disposto pra você vai edificar muito a sua vida. Um cheiro e até o próximo Shinecast. Tchau, galera.